Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Letícia Junqueira. Tô aqui hoje para gravar uma aulinha para vocês a respeito do restante da matéria do centro cirúrgico que ficou pendente, tá bom? E a gente vai retomar da composição física do centro cirúrgico, tá? Nós paramos então lá no expurgo, vamos entender um pouquinho aí para frente o que é cada local do centro cirúrgico, ok? O expurgo, galerinha, é um local destinado ao desprezo de secreções que saem do paciente durante o procedimento cirúrgico. É uma zona contaminada do centro cirúrgico, tá? Ali tem que ter um vaso sanitário com descarga, tá? É utilizado para lavagem de materiais contaminados utilizados durante o procedimento cirúrgico, ok? Nós temos que ter um apoio técnico administrativo ao redor do centro cirúrgico relacionado a banco de sangue, tomografia, raio-x, laboratório anatomopatológico, engenharia, manutenção, tá? Segurança, secretaria, para que a gente consiga fazer todas as atividades necessárias dentro do centro cirúrgico com apoio que possa ser necessário durante esse procedimento, tá? Então, dentro do centro cirúrgico, gente, a gente tem que ter em mente que a gente tem que ter uma porta que o paciente consiga passar na maca, né? Com uma abertura de preferência de vai e vem, para que a gente não utilize as mãos contaminadas nem nada do tipo, tá bom? Toda a estrutura dentro do centro cirúrgico tem que ser lavável, não pode ter ranhuras, tem que ter os cantos todos arredondados, para a gente possa ter uma higienização correta das salas cirúrgicas, tá? Então, paredes, teto, chão, tudo tem que ser lavável, sem ranhuras, ok? Piso antiderrapante é importante, tá? A iluminação, gente, ela deve atender às necessidades durante o procedimento cirúrgico. Então, eu tenho que ter uma boa iluminação, tá? A ventilação é feita por ar-condicionado, onde ocorre a troca do ar contaminado pelo ar puro, tá? Tem um controle específico de umidade dentro do centro cirúrgico, dentro das salas de operação, tá? Nós temos que ter uma sala de lavabo. O lavabo ele é de metal, com torneiras acionadas com pedais, tá? Com profundidade nesse lavabo, pra gente não contaminar as mãozinhas durante a degermação cirúrgica, tá? Então, isso fica numa antessala cirúrgica, ok? Nós temos dentro do centro cirúrgico, gente, equipamentos fixos e móveis, tá? Tudo que é fixo, gente, foco cirúrgico fixo, tá? Eu tenho outros equipamentos fixos, como, por exemplo, negatoscópio, que hoje já está em desuso, que é aquela aparelhagem para a gente visualizar raio-x impresso, né? Painel de gases medicinais, ar-condicionado, isso é tudo fixo. E os móveis, gente, é tudo que a gente consegue remover da sala de operação. Então, ela tem um carrinho de bisturi, carrinho de emergência, carrinho de anestesia, maca cirúrgica, mesa de maio, mesa auxiliar, tudo isso é material móvel, ok? A equipe do centro cirúrgico ela tem que estar bem alinhada. Ela é uma equipe multiprofissional, onde eu tenho instrumentadores, técnicos circulantes, enfermeiro, cirurgião, anestesista, secretária do centro cirúrgico, tá? Uma equipe toda de enfermagem administrativa. Então, uma equipe multidisciplinar que tem que estar bem alinhada nos processos do centro cirúrgico, tá? Roupas utilizadas no centro cirúrgico. Eu entrei para dentro da área do centro cirúrgico, eu já tenho que me paramentar com a roupa privativa. Gorro, propé, a roupa exclusiva do centro cirúrgico, máscara cirúrgica, retirar adornos, tá? Não posso entrar com nada, nem brincos, nem colar, nem relógio. E quando eu vou entrar na sala de operação, principalmente ao redor da mesa operatória, eu tenho que utilizar roupa estéril, tá bom? O que eu tenho de roupas estéreis dentro do centro cirúrgico? Capote cirúrgico, né? Compressas, gases, isso tudo são estéreis. E as roupas privativas, elas não têm necessidade de serem esterilizadas até o momento que eu entro dentro do campo operatório. Tá bom? Vamos adentrar um pouquinho agora, galerinha, na questão dos períodos do centro cirúrgico,
né? Desde a admissão do paciente até a alta desse paciente, tá? Eu tenho, galera, o período perioperatório. Ele compreende desde a hora em que o cirurgião, ele indica a cirurgia para o paciente, tá? Então, ali eu já entro no período perioperatório. Ele é dividido em perioperatório mediato e imediato, tá? O mediato, meus amores, é onde eu vou fazer todos os exames pré-operatórios, tá? O imediato é onde eu vou receber esse paciente na unidade de internação cirúrgica, vou fazer a anamnese desse paciente. O que é isso? Bisbilhotar a vida de saúde desse paciente, tá? Ele tem alergia? Ele comeu? Ele tem que fazer o jejum, certo? Quais as doenças desse paciente? Qual o prognóstico dessas doenças? Qual é o histórico familiar desse paciente? Quais as medicações ele toma? Ele tem alergias? Ele tem contraindicações nesse período perioperatório, né? Então, eu vou investigar, bisbilhotar e fofocar a vida do meu paciente, ok? O imediato, galerinha, é no momento da internação, então, as 24 horas que antecedem o procedimento cirúrgico. O transoperatório é desde a entrada do paciente no centro cirúrgico até o encaminhamento desse paciente à sala de recuperação pós-anestésica, que também fica dentro das acomodações do centro cirúrgico. E o intraoperatório é do início até o término da anestesia desse paciente, tá? Vamos comentar um pouquinho sobre essa avaliação pré-operatória do paciente. Esse paciente, ele precisa fazer um risco cirúrgico, tá? Então, ele passa pelo cardiologista, ele passa pelo anestesista, ele faz exames de imagens que sejam necessários de acordo com cada procedimento cirúrgico, ele faz hemograma, ele vê função renal, como é que tá, ele faz eletro, dependendo raio-x de tórax, né? Faz uma anamnese detalhada, um exame físico, né? E faz essa avaliação de risco cirúrgico, tá? É importante esse paciente ter uma avaliação nutricional, tá? A gente precisa saber o que esse paciente tolera, principalmente na cicatrização do pós-operatório, ok? Lembrando que a condição nutricional dos pacientes, ela é importantíssima durante a recuperação da ferida operatória, tá? A cicatrização do paciente. Então, é muito importante, tá? Ó, o objetivo do período pré-operatório é preparar esse paciente adequadamente para ser submetido a esse procedimento cirúrgico que foi indicado. Eu preciso reduzir os riscos aos quais esse paciente vai ser submetido, tanto dele quanto da equipe, né? A nossa equipe, ela precisa ter segurança no procedimento que vai ser feito. Eu preciso evitar complicações no pós-operatório, eu preciso promover conforto para esse paciente, né? Então, essa avaliação é imprescindível, tá? Preparo no pré-operatório, eu tenho que lembrar de jejum, importantíssimo, eu tenho que esclarecer dúvida dos pacientes, eu tenho que fazer um preparo psicológico nele, porque infelizmente tem procedimentos cirúrgicos que são mais complicados, né? E eu preciso respeitar a autonomia desse meu paciente, tá bom? Então, eu vou controlar sinais vitais no pré-operatório, eu vou admitir esse paciente, eu vou orientar esse paciente, eu vou encaminhar para os exames que sejam necessários, tá? Eu vou orientar sobre dor, sobre recuperação, sobre náusea, sobre anestesia, tá? Fluxo do centro cirúrgico, tá? Importantíssimo. Vou preparar esse meu paciente, vou fazer tricotomia se for necessário. O que é tricotomia, professor? É raspar os pelos, tá? No local do sítio cirúrgico, ok? Eu vou preparar esse paciente em relação aos dispositivos invasivos que são necessários naquele momento. Uma sonda vesical, uma sonda nasogástrica, um acesso venoso, tá bom? Vou preparar o paciente em relação à pele para diminuir contaminação. Então, tem que dar um banho caprichado nesse paciente, tá? Bora lá! Medicação pré-anestésica. Vou ficar de olho, tem muito anestesista, galera, que prescreve ainda dentro da clínica cirúrgica, para ser administrado dentro da clínica cirúrgica, alguma medicação, por exemplo, ansiolítico,
tá? Tem paciente que é prescrito, por exemplo, diazepam antes de entrar para a sala operatória. Então, eu tenho que conferir tudo isso, tá? Transporte do paciente da clínica cirúrgica para o centro cirúrgico, obrigatoriamente. Tem que ser feita por marca, tá? O paciente já tem que estar vestido com a sua camisola cirúrgica, com touca cirúrgica, remover roupas íntimas, remover adornos do paciente, tá? Brinco, tá? O paciente tem que estar com unha clara e aparada. O paciente não pode estar com prótese dentária, tá? Eu tenho que deixar o paciente no jeito para entrar para o bloco operatório, porque tem materiais que infelizmente não podem ser utilizados lá dentro. Vou dar um exemplo para vocês. Cílios, tá? Extensão de cílios. É raro, mas pode acontecer queimadura dos olhos ao utilizar o bisturi elétrico. Então, preciso ter um preparo desse paciente em relação a isso. Unhas coloridas impedem que o oxímetro de pulso capte a saturação de oxigênio desse paciente. Então, sem esmalte, ok? Cuidados no transoperatório do paciente paciente durante esse período entre a indução anestésica e o término da indução anestésica, tá? O paciente entrou no bloco cirúrgico, confirmar a identificação desse paciente, tá? Conferir o prontuário, verificar jejum, confirmar se esse paciente, qual cirurgia que ele vai fazer, é isso mesmo, tá? Posicionar o paciente de forma segura. No intraoperatório, eu monitorizo o paciente, eu controlo sinais vitais, eu vejo queixas, eu vejo se esse paciente está acordando, se ele está ok. Preciso posicionar a placa de bisturi elétrico no paciente. Se eu não posicionar, esse paciente pode sofrer queimaduras ao uso do bisturi elétrico. Eu auxilio o anestesista, eu auxilio o paciente na mesa cirúrgica a posicionar-se de forma correta, né? Eu realizo, o enfermeiro, no caso, realiza cateterismo vesical de demora se for necessário. Eu tenho que prevenir lesões de pele. Então, cirurgias extensas, esse paciente precisa ter um cuidado específico com lesões de pele, porque ele fica muito tempo em uma posição só, tá? Então, esporadicamente, a gente vai virar o paciente, avaliar, aonde ele está em contato com a mesa cirúrgica ali, pra gente não ter problema de lesão, tá bom? Eu previno trombose, galerinha. Então, pode ser indicado, por exemplo, uma meia compressiva para evitar trombose desse paciente, tá? E eu registro todos os meus cuidados em prontuário, tá bom? E ao término da cirurgia, o que eu vou fazer, gente? Auxiliar no curativo, retirar materiais que foram utilizados, levar para o expurgo, conferir sondas e drenos. Eu vou aquecer e confortar o paciente, registrar os registros de enfermagem, realizar esses registros, tá? E encaminhar o paciente à sala de recuperação anestésica ou, se necessário, à UTI, tá? Então, antes de voltar para a clínica cirúrgica, porque pode ser que ele possa se recuperar em enfermaria, não precisa ir para a UTI. Se ele não for para a UTI, então ele vai ficar na sala de recuperação anestésica até ele acordar, até ele recuperar a anestesia. Ok? Depois da cirurgia, gente, eu vou fazer a desmontagem dessa sala cirúrgica de maneira cuidadosa em relação a pérfuro cortantes e a contaminação por estruturas ali que foram de repente retiradas do paciente, sangue, fluidos, tá? E vou realizar uma limpeza ali naquela sala. Ok, galerinha? Agora, por último, o professor tá com uma colinha aqui, tá? Depois eu vou mandar apostila. Tem apostila para vocês estudarem isso aí, tá bom? Agora, por último, mas não menos importante, isso é importantíssimo. Eu preciso seguir os protocolos de cirurgia segura. Todo hospital tem que ter um protocolo de cirurgia segura. Que é isso, prof? Protocolo de cirurgia segura. Gente, a gente tem dentro do hospital um setor que chama segurança do paciente. Qualidade, segurança do paciente, tá? Então, essa segurança do paciente, geralmente representado por um enfermeiro, mas que tem uma comissão toda, que inclui técnicos de enfermagem, inclusive,
Ela visa reduzir os riscos para o paciente e para a equipe que está manipulando esse paciente. Então, o que a gente faz nessa comissão de segurança do paciente? Tá? A importância dessa cirurgia segura. A adoção das medidas de segurança, gente, ela contribui para redução de complicação cirúrgica, prevenção de infecção, diminuição de erro assistencial, aumento da confiança do paciente na equipe, tá? E melhoria na qualidade do nosso atendimento. Quais são os principais riscos na cirurgia que eu tenho que ficar de olho? Primeiro, gente, é triste isso, mas a gente sabe que acontece erro de sítio cirúrgico de paciente. Às vezes está operando a perna direita, está operando a esquerda. O paciente tem o mesmo nome. Eu chamo Letícia, a paciente aqui do lado chama Letícia e leva eu no lugar dela. Então eu preciso, gente, ter cuidado com isso. Conferência de cirurgia, de sítio cirúrgico, de paciente. Pelo amor de Deus, quando vocês forem trabalhar em qualquer lugar do hospital, fiquem atentos com isso, tá? Tratamento errado, paciente errado, medicação errada, isso é muito complicado, tá? Então, quais os riscos mais comuns dentro da cirurgia? Infecção de centro cirúrgico, tá? Erro de sítio cirúrgico, erro de paciente, tá? Erro de medicação, complicações anestésicas e falha na comunicação entre os profissionais e o paciente ou o familiar, tá? Isso é muito importante de se evitar, tá bom? Prevenção de infecção. Primeiramente, esterilização adequada dos materiais. Higiene correta das mãos, isso é importantíssimo dentro de qualquer serviço do hospitalar, tá? O uso de antibiótico profilático. O que é profilático? Para evitar infecções, não é para tratar, é para evitar. Então, eu dou antes da cirurgia, tá? Até 2 horas antes do procedimento cirúrgico ser iniciado. E capacitação contínua da equipe. Eu preciso capacitar a minha equipe, ok? Prevenção de erro de medicação. Gente, o que eu vou fazer para prevenir erro de medicação? Seguir os protocolos de administração de medicação, conferir prescrição médica, identificação do paciente. Não adianta falar assim para ele, se o senhor é o seu João? Aí tem o João Augusto, tem o João Ricardo. E aí? Eu preciso perguntar para esse paciente, qual é o nome do senhor? O nome da tua mãe e a sua data de nascimento, tá? Então, deixa o paciente te contar quem ele é. Fica mais seguro, ok? E manter uma comunicação eficiente entre os setores hospitalares, da clínica cirúrgica para o centro cirúrgico, para a sala de recuperação anestésica, para a UTI, tá? Então, preciso ter esse cuidado. Complicações pré-anestésicas, elas podem ser evitadas através do risco cirúrgico, gente. Eu preciso conhecer meu paciente antes dele entrar pro bloco, né? Eu preciso conhecer o histórico clínico do meu paciente. Eu vou operar o seu João Ricardo, que nasceu em 12 de janeiro de 1963. Ele é filho da Maria Honória pararã, tá? O tipo sanguíneo dele é O positivo, ele é hipertenso, ele é cardiopata, ele faz uso de Celozoc, ele faz uso de losartana, ele faz uso de hidroclorotiazida. Ele é alérgico a amlodipino. Eu tenho que saber esse histórico do meu paciente, ok? Vamos lá, protocolo de cirurgia segura. Dentro do protocolo de cirurgia segura, gente, eu tenho uma coisa importantíssima que chama checklist de cirurgia segura. Quando eu trabalhava na segurança do paciente, eu já fui enfermeira da CCIH, da segurança do paciente, do núcleo de epidemiologia hospitalar, então estou falando com propriedade para vocês, tá? Quando a gente elaborou esse checklist de cirurgia segura, foi assim, essencial para o andamento do nosso centro cirúrgico, tá? Eu estou disponibilizando
Esse checklist cirurgia segura do hospital em que hoje eu sou responsável técnica, para que vocês possam verificar o que a gente vai checar no procedimento, antes, durante e depois do procedimento cirúrgico do paciente, ok? Então, nesse checklist, gente, eu vou verificar informações essenciais antes, durante e depois da cirurgia. Eu vou melhorar a comunicação da equipe, porque esse checklist anda junto com o paciente. Ele tá na clínica cirúrgica, ele tá com o checklist. Ele vai para o centro cirúrgico, ele tá com o checklist. Ele vai para a recuperação pós-anestésica, ele tá com o checklist. Ele volta para a clínica cirúrgica ou vai para a UTI, ele tá com o checklist. Até a alta do paciente, a equipe vai preenchendo os processos pelo qual o paciente é submetido, ok? Reduz eventos adversos e falhas operacionais. Então, ele é essencial. Outra coisa que faz parte desse checklist de cirurgia segura, pessoal, é um painel, tá? Beira-leito que a gente usa dentro da sala cirúrgica. Ele fica na parede da sala operatória, tá? O paciente foi admitido dentro do centro cirúrgico. Antes dele ser anestesiado, a gente vai fazer esse checklist novamente. Então, o que tem nesse checklist? Nome completo, data de nascimento, nome da mãe do paciente. Tem alergia? Tem algum cuidado perioperatório, transoperatório? Esse paciente, ele vai ser submetido a qual procedimento cirúrgico? Com qual médico? Tá? Qual o lado que vai ser operado? Onde vai ser operado? Então, é marcado, tá, gente? Lá na clínica cirúrgica, o anestesista avalia esse paciente antes de entrar para o bloco cirúrgico, ele marca o local junto com o paciente, tá? Então, se eu vou operar a perna direita, tem uma caneta que o paciente vai lá e risca. É aqui, ó, para não ter risco, tá bom? Isso é importante, para que eu não saia lá no Jornal Nacional, lá que o meu hospital retirou a perna direita do paciente, que era para ter feito a perna esquerda, tá? Então, é essencial, tá? Eu preciso ter essa cultura de segurança dentro do meu hospital. Eu preciso seguir esses passos e não achar que a minha comissão de segurança do paciente, a minha responsável técnica, ela está ficando louca. Nossa, ela está complicando o processo cirúrgico do paciente. Não, gente, de maneira alguma. Gente, lidar com vidas é muito sério. Ainda mais dentro de um setor desse que você está lidando com procedimentos extremamente invasivos e importantes. A gente quer que o paciente saia dali melhorado, curado, pronto para enfrentar o pós-operatório de maneira mais tranquila. Eu não quero ninguém saindo dali frustrado, nem o profissional, nem o paciente, nem o cirurgião, nem a familiar, ninguém. Então, eu preciso checar que esse paciente vai estar bem assistido e que esse paciente vai receber o tratamento correto e com qualidade. Ok, meus amores? Então, nós vamos encerrar. Vou deixar para vocês as apostilas no grupo. Elas estão disponibilizadas na plataforma também, tá? Eu espero que tenha ficado tudo muito claro. Assistam essa aula quantas vezes for necessário, tá? Foi muito bom estar com vocês. Beijos. Até mais.